Amados irmãos, vos saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um prazer estar aqui e falar ao povo de Deus, anunciar as boas novas e trazer uma palavra de exortação. Como dizem as Escrituras, que enquanto venham o dia se aproximar, exortai-vos uns aos outros. E estou mais aqui, eu, vosso irmão, o pastor Luiz Manuel Danda, para vos trazer mais uma pequena exortação, que eu creio de todo o coração, que esta exortação será benéfica, será reconfortante pela virtude do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui tomar uma porção das Escrituras, como sempre. Vou tomar Mateus capítulo 25 e vou ler os 5 primeiros versículos, ou simplesmente alguns versículos. Mateus capítulo 25. E a Bíblia diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. Não vou precisar realmente de continuar a avançar mais com a leitura, porque já passei o versículo onde eu quero tomar o meu pequeno tema de uma exortação ou de uma pequena pregação de alguns minutos. É exatamente no versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Notai como o esposo tardava, como as coisas tardavam, como a promessa tardava, como a escritura que deveria se cumprir tardava, ou como o esposo tardava. Este é o meu tema. E então notam, meus irmãos, há sempre alguma coisa que acontece, alguma coisa negativa para muitos crentes, para muitos cristãos, quando as coisas estão a tardar. Nota então, meus amados irmãos, que aqui Jesus fala disto em parábola, mas são coisas que estão sucedendo. Havia 10 virgens e todas elas à espera do esposo, do marido. E como tardava, tosquenejaram, sonecaram, foram no sono. Oh, meus amados irmãos, é exatamente a coisa que acontece todo o tempo. Que Deus nos ajuda, porque as pessoas dizem: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais, os apóstolos, os profetas nos falaram que Jesus virá, e até hoje ele não vem. Mas lembram-se que Deus deu sinais. O nosso Deus é um Deus de sinais. Noé, para construir a arca, ele teve um sinal. Logo que ele viu que Enoque desapareceu, que ele já não se achava mais, Noé entendeu que era tempo de começar a trabalhar, para construir a arca. A igreja do Deus vivo é uma igreja que tem sempre sinais. Notai, Jesus disse aos seus discípulos que Jerusalém será investida por nações estranhas, e haverá uma desolação que nunca houve na terra até o dia de hoje. E meus amados irmãos, e Jesus disse: quando vocês virem isto, que aquele que está no teto não deixe para pegar algo dentro da casa, que ele fuja logo. Que aquele que está na Judeia não venha para Jerusalém ou alguma coisa assim, que cada um saia e fuja. Para eles era um sinal. E logo que eles viram o general Tito, o general romano, cercar Jerusalém, eles entenderam que tinham que sair, porque as coisas haviam de ser horríveis.
E sabem, meus irmãos, era um sinal. E nós também temos sinais. Sim, São Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses que a vinda do Senhor, amados irmãos, que ninguém vos engane, haverá sinais. É necessário que o homem do pecado apareça primeiro e que se assenta no templo de Deus, sendo adorado como Deus, sendo servido como Deus, tomando o mesmo lugar de Deus, como se fosse o substituto do Filho de Deus, o substituto de Deus, meus amados irmãos. E tudo isto são sinais. Então nós sabemos que existem sinais. Amados irmãos, esta mexida no mundo, o céu paralisado, as empresas paralisadas por causa de um vírus, de um pequeno vírus que um sabão nas mãos lhe destrói logo, meus amados irmãos. Mas ele é altamente perigoso, fazendo agora chorar a gente pelo mundo inteiro. Isto é um sinal, o sinal da vinda do Senhor. Notai, meus amados irmãos, esta coisa é séria, como o esposo tardava. A Bíblia nos diz assim, que como o esposo tardava, elas todas tosquenejaram e adormeceram. Notai, meus irmãos, nós podemos tomar mais um exemplo, uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, isto é, em Êxodo, no capítulo 32. Deus chamou Moisés para o monte, para que Deus possa falar com Moisés, para que Deus possa transmitir ou dar a Moisés as palavras de vida e de vitória para os filhos de Israel. E Moisés foi para lá no monte e fez 40 dias. Notai, meus irmãos, os filhos de Israel, lá embaixo onde estavam no arraial, esperavam por Moisés. Uma semana passou, 2 semanas, 3 semanas, e como Moisés tardou, vejam o que eles fizeram. Eu vou tomar aqui Êxodo capítulo 32, o versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos liderou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ouça então, meus amados irmãos, o povo de Israel esperou por Moisés. Deus nunca lhes disse que Moisés faria 40 dias, mas eles estavam esperando. Só que como Moisés tardava, eles foram ter com Arão e disse: Arão, faze-nos deuses. Meus amados irmãos, é assim que os filhos de Israel pegaram o ouro que tinham e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, começaram a adorá-lo e tornaram este bezerro o Deus deles. Quando Moisés desceu do monte, 40 dias depois, ele vinha com as tábuas da lei, ele vinha com a palavra de Deus, vindo de Deus. Meus amados irmãos, enquanto trovejava, Deus estava falando com Moisés, porque a voz do Senhor troveja. Leia isto no Salmos 29. A voz do Senhor troveja. Notam então, meus amados irmãos, no momento em que Moisés descia do monte, encontra os filhos de Israel a saltarem, a cantarem, a dançarem em volta de um bezerro de ouro, porque era o novo Deus que eles tinham. Caíram na idolatria. É exatamente o que acontece quando as coisas tardam, quando a promessa tarda. Amados irmãos, e isto deu uma tal dor a Moisés que ele largou as tábuas de pedra que tinha, caíram no chão e se partiram. Isto levantou a ira de Deus. Deus não se alegrou com aquilo, e tudo aquilo porque Moisés tardava. E eu quero vos tomar mais aqui um outro exemplo, provavelmente que será o último, porque é simplesmente uma pequena exortação. Que Deus nos ajude nisto. Vou agora para a minha Bíblia em João, no capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. O que é que aconteceu, meus amados irmãos? Aqui, Jesus, que andou com os seus discípulos, que os amou tanto e eles o amaram tanto,
Oh, imaginam quando Jesus diz: um desses dias o Filho do Homem será tirado do meio de vós. Pedro disse: ninguém te tocará, você ficará conosco todo o tempo, porque eles o amavam. Mas aconteceu o que aconteceu porque as Escrituras deveriam se cumprir. E Jesus, o Filho do Homem, foi traído por Judas. Eu quero que você veja aqui que quem traiu Judas, quem traiu Jesus, não vinha de uma outra igreja. Era mesmo um irmão da mesma igreja, um filho da mesma mensagem, um filho da mesma igreja, um filho do mesmo lugar, cujo pastor era Jesus. Uma ovelha de Jesus Cristo traiu o seu próprio pastor. Por que vocês ficam admirados quando coisas acontecem nas igrejas? Oh, meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Porque às vezes nós dizemos: não, isso não deveria acontecer entre irmãos, entre nós. Mas deveria acontecer aonde? Quem são os que venderam José? Não foram seus próprios irmãos? Por que você, pastor, vem ao púlpito todo o tempo lamentar? Olha o que me fizeram, estão contra mim, estão falando mal de mim, isto mais aquilo. Não é a verdadeira atitude cristã. Um lamentador não é isto. Um choramingador não seja isto. Não faça isto, isto é errado. Notam então, meus irmãos, que Deus nos ajude. Judas traiu Jesus, e Jesus foi levado à cruz do Calvário, e ali Jesus morreu. Quando Jesus morre, ele foi enterrado, foi posto no túmulo de José de Arimateia. Oh, meus amados irmãos, era o túmulo dele, ele ofereceu a Jesus. E vocês não imaginam quão foi grande a bênção daquele homem José de Arimateia por ter dado o seu túmulo para que Jesus o use. Meus amados irmãos, tudo que você dá, o teu carro, o teu dinheiro, a tua casa, tudo que você tem, que você dá a Jesus para que Ele use aquilo, você terá uma recompensa, um galardão eterno. Deus te abençoará por isto. O que você come não te traz bênçãos. O que você dá aos outros é que te traz bênçãos. É verdade, meus amados irmãos. E sobretudo neste tempo em que estamos confinados nas casas, cada um em sua casa, meus amados irmãos, quantos tudo que eles tinham como provimento já acabou. Por que você tem 2 pães? Não partilhará um com aquele que não tem? Por que você que tem um saco de arroz olhará para a família vizinha chorarem de fome até morrerem? Esta não é uma atitude cristã. Não, meus amados irmãos. O egoísmo não é de Deus. Então, notai, filhos de Deus, o que é que acontece? Jesus morre. Então, quando os discípulos viram aquilo, esperaram para que ele ressuscite, porque Jesus disse que haveria de ressuscitar. Mas eu vou vos dizer que eles eram homens de pouca fé. Exatamente como Jesus nos disse na nossa mensagem Não Temais, em Mateus capítulo 14, Jesus disse a Pedro: ó homem de pouca fé. Eles não tinham muita fé naquela ressurreição. Não. Muitos deles até pensavam que aquilo nunca havia de acontecer, porque eram homens de pouca fé, porque não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Porque a verdadeira fé vem no homem quando o homem recebe o Espírito Santo. Ali deixa de ser a fé do homem, agora é a fé de Jesus Cristo no homem. Amém. Notai, meus irmãos, e quando aquilo aconteceu e que Jesus morreu, passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Agora vejam o que a Bíblia nos diz aqui em João no capítulo 21, do versículo 3 ao versículo 7. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Eles pensaram simplesmente que era um mais velho, um senhor aí que estava a precisar de peixe. Eles disseram: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis.
Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Notai, meus irmãos, Jesus tardava em ressurgir, Jesus tardava em ressuscitar. Eles foram pescar, disseram: pode ser até que não ressuscite. Vamos então. Pedro disse, talvez que ele era o mais velho de todos. Pedro disse: eu vou pescar. E os outros também disseram: vamos então pescar. Porque pode ser, imagina, nós andávamos com ele, já não pescávamos, havia as ofertas, havia os dízimos, e nós podíamos comer alguma coisa. Ele multiplicava os pães, multiplicava o peixe, e nós comíamos. Mas agora, o que é que vamos fazer? Vamos voltar à nossa vida que nós levávamos há 3 anos atrás. Vamos então à pesca. E o que é que acontece? Não somente voltar à pesca, mas voltar mesmo aos hábitos antigos. Pedro tirou a roupa, como muitos dos pescadores. O hábito é andar de uma pequena calcinha, um pequeno calção ali, todo roto e quase nu, praticamente nu. Pega a sua canoa e está indo no mar, pôr as redes, depois é sair, como eles tinham o hábito de fazer. Tudo aquilo porque as coisas tardavam, e pensando eles que não haveria ressurreição. Pedro voltou à pesca, que já tivera abandonado. Pedro voltou à nudez, porque quando andava com Jesus, Pedro já não usava as mesmas roupas. Oh, meus amados irmãos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, quantos é que hoje, vendo que as coisas estão a tardar, eles voltam para as bebidas que tinham abandonado, voltam para as mini saias que tinham abandonado, voltam para os hábitos, para as fofocas, para as tradições, vão até aos quimbandeiros e querem agora tirar um fio de cabelo na Bíblia para pôr na água para se defender do coronavírus. Meus amados irmãos, quantos é que abandonaram? Quantos é que tomaram caminhos errados? Porque a vinda do Senhor está tardando. E quantos tomaram ideias dos homens? Já veio, está ali, está nos quartos, está no homem, está aqui. Meus amados irmãos, tudo isto porque o esposo tardava, porque o esposo está a tardar. Mas lembram-se, ainda que tarda, ele virá, ele chegará. Aleluia! O momento chegará. E sabem, à meia-noite houve um grito, lá mesmo em Mateus capítulo 25. Aí vem o esposo está chegando. Aleluia! E nós ouvimos este grito pela voz do 7º anjo, o profeta William Marion Branham. Aí está chegando o esposo está vindo. Não que já chegou, mas ele está chegando. Não que já veio, mas ele está voltando. Este é o grito do 7º anjo. E esta é a responsabilidade que nós temos hoje, de dizer ao mundo que Jesus Cristo vem brevemente e que Ele é Deus. E que Ele é a única esperança, a única saída para o mundo. Aleluia! Amados irmãos, notai o que acontece. Porque o esposo tardava, porque Moisés tardava em vir, porque a ressurreição tardava. Oh, meus amados irmãos, e quantos de nós deixamos de ser cristãos logo depois de meia hora? Logo depois, nem conseguimos esperar. Oh, meus amados irmãos, como disse Jesus aos seus discípulos: não podeis jejuar comigo pelo menos 1 hora? Oh, meus amados irmãos, é o que está a acontecer. A oração em família desapareceu. Para muitos, é uma oração de 1 minuto, já se deitou na cama. Por quê? Porque a vinda do Senhor, o esposo está tardando. Mas escutai, meus irmãos, eu quero aqui tomar Abraão, o nosso tipo maravilhoso, o homem de fé, este homem que recebeu a promessa de Deus.
O que é que aconteceu com este homem? Vamos aqui ouvir o testemunho primeiro de Paulo, que diz que Abraão não pecou por incredulidade. Ele continua a crer que Deus cumprirá a promessa. E o nosso profeta da hora, na sua mensagem, o julgamento, pregado no dia 21 de junho de 1964, no seu parágrafo 117, o profeta nos diz assim: assim Abraão disse: e eu não duvidei da promessa de Deus por incredulidade, mas à medida que tardava, eu ficava mais forte o tempo todo. Aleluia! À medida que tardava, Abraão ficava mais forte o tempo todo. Oh, meus irmãos, e vendo que eu me enfraquecia no físico, que era um impedimento à vinda do bebê, ao invés de ficar mais fraco na fé, eu ficava mais forte na fé, porque eu sabia que Deus era apto para manter a sua palavra. Aleluia! Deus é apto para manter a sua palavra. Meus amados irmãos, Deus é apto para manter a sua palavra. Enquanto as coisas tardam, não toscaneja, não dorme, não soneca. Fica de pé, olhando para a promessa, porque ela se cumprirá. Teme a Deus, anda na sua palavra, mantenha na sua posição de cristão, louvando a Deus. Não volta aos bares, não vai a esses caminhos errados, não volta ao mangenvo, ao maruvo, não volta a essas coisas, a esses pequenitos whiskies e essas coisas todas. Não vai a isto, não vai a esta antiga namorada, a esta antiga mulher de rua. Não volta a estas coisas, irmã, querida irmã, não volta a essas velhas calças que são uma abominação. Você sabe disto. Deuteronômio capítulo 22 versículo 5: a mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher. É uma abominação diante de Deus. Não faça isto. A calça é para o homem, o vestido e a saia é para a mulher. Quando Deus vestiu Adão e Eva lá no princípio, Ele os vestiu de maneira diferente, que mesmo na escuridão, mesmo vindo na escuridão, pode-se saber que aquele é um homem vindo ali ou aquele é uma mulher. Mas hoje, na escuridão, você olha, é homem, é mulher, tudo é igual. Que coisa é esta? Que confusão é esta? Mas é o estado de Laodiceia hoje, é o estado da igreja hoje, e esta coisa não é justa. Amados irmãos, que Deus nos ajuda. Alguma coisa me fez rir um dia, mas é uma verdade. O amado pastor Panzo, Luís Panzo, da África do Sul, de Cape Town, um dia, no aeroporto, ele vê uma senhora de calças que se dirigia para o banheiro, para as casas de banho. E o pastor lhe disse: não, os de calça vão deste lado, olha o desenho. Está aqui o lado de calças e está aqui o lado do vestido, o lado de saia. Você está de calça, vai deste lado. Ela diz: não, ali é para os homens. O pastor lhe disse: olha o desenho. O desenho aqui está diferente de você. Vai para aqui. Meus amados irmãos, parecia brincadeira, mas é a coisa certa. Oh, meus amados irmãos, sigamos o exemplo de Abraão, que enquanto, como nos diz o nosso profeta, à medida que tardava, eu ficava mais forte o tempo todo. Sim, meus irmãos, ao invés de ficar mais fraco na fé, eu ficava mais forte na fé, porque eu sabia que Deus era apto para manter a sua palavra. Deus é apto de manter a sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então fica firme, continua firme. Estando em casa, não é para você tomar as velhas bebidas e as velhas coisas. Não, meu irmão, tira a tua cara de todas as coisas imundas, de todas as imundícias. Continua a amar a Deus, a temer a Deus, a louvar a Deus. Mantém-te positivamente na fé, sabendo que isto passará. O coronavírus não é eterno. Jesus Cristo é eterno. Tudo que tem princípio tem fim, e tudo que começou terminará. E já houve vírus na terra que mataram muita gente, mas foram controlados. Hoje são praticamente impotentes. E isso acontecerá também com o coronavírus, por causa das tuas orações e por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu irmão, minha irmã, continua firme na fé. Que Deus vos abençoe e que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.